Boa tarde, já está no ar o Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo. Confira os destaques de hoje. Estudo da UFES quer comprovar a eficácia da Coronavac em crianças. Homem morre após sofrer acidente de moto na rodovia do Frade. Ensino híbrido por meio dos multicanais da Rede Sim já beneficiou mais de 240 mil alunos da rede estadual. Homem é baleado dentro de bar em Cachoeiro. 3 são presos por pesca ilegal. Confira essas e outras notícias agora no Ronda da Cidade. E eu começo o Ronda da Cidade de hoje falando de acidente de trânsito, de violência das estradas aqui do sul do estado. Um homem morreu no final de semana na rodovia do Frade. Quem traz os detalhes é o Natan Rodrigues. Pois é, Vanessa, um grave acidente acabou matando um motociclista nesse fim de semana aqui em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu, de acordo com a Polícia Militar, quando o motociclista acabou invadindo a contramão e colidindo de frente com um caminhão. Esse caso aconteceu na rodovia do Frade, na localidade de Timbó. O motorista do caminhão, de 42 anos, contou que seguia pela pista quando foi surpreendido pelo motorista que acabou invadindo essa pista contrária e, em questão de segundos, acabou colidindo com o caminhão. Ele não conseguiu desviar, não conseguiu fazer com que evitasse esse acidente na localidade de Timbó. Assim que ele percebeu o acidente, ele chamou os policiais e permaneceu no local até a chegada dos militares e também do socorro. Após o registro da ocorrência, ele foi levado para a delegacia aqui de Cachoeiro de Itapemirim, onde prestou depoimento e em seguida foi liberado. Já o corpo do motociclista foi periciado e trazido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim para poder ser liberado por familiares. Esse acidente tão triste que aconteceu neste fim de semana ali na rodovia do Frade, ali próxima à localidade de Timbó. Vanessa, eu volto no estúdio com você. A boa notícia, sim, em relação à rodovia do Frade, né? Rodovia que são registrados vários acidentes, né? Muitos acidentes fatais. A boa notícia é que na semana passada o governador Renato Casagrande anunciou que vai investir mais de 200 milhões de reais numa obra de recapeamento e também de duplicação de vários trechos dessa importante rodovia que liga Cachoeiro de Itapemirim à BR-101. Agora deixa eu mudar de assunto. Em 8 dias, a Delegacia do Consumidor apreendeu 40 mil pacotes de cafés irregulares aqui no Espírito Santo. A última apreensão aconteceu em Cachoeiro. A nossa equipe ouviu a polícia para entender as irregularidades cometidas pelas marcas apreendidas. Mais de 12 mil pacotes de café foram apreendidos na ação realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor, em conjunto com a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa. A operação ocorreu em 7 municípios aqui do estado. Segundo a polícia, os produtos apresentavam irregularidades na rotulagem e na composição. Em uma das marcas tinha até milho misturado ao café. Foram identificadas, num primeiro momento, 3 marcas que estavam cometendo fraudes de café, vendendo café com alguma irregularidade aqui no estado. Depois desse primeiro momento, que foi na Grande Vitória, nós tentamos expandir para o interior do estado. Então, nós buscamos no interior essas 3 marcas que tinham sido apreendidas no primeiro momento. Então, nós fomos para a região norte e para a região serrana buscar essas 3 marcas, sendo que nós encontramos 2 delas ainda sendo comercializadas. Nós também identificamos uma 4ª marca que estaria cometendo uma fraude mais grave ainda. Ela estaria cometendo o problema de estar misturando ao café o milho. Então, ele misturava milho, torrava e moía para fazer isso render. Então, ela cometia um crime mais grave ainda. Nós identificamos essa marca sendo vendida no município de Cachoeiro de Itapemirim e várias unidades da polícia, junto com a Delegacia do Consumidor e a Comissão de Defesa da Agricultura, as unidades do interior do estado fizeram uma ação conjunta e conseguimos retirar do mercado cerca de 12 mil unidades de café, que equivale a mais ou menos 5 toneladas de café irregular.
A atuação faz parte da segunda etapa da operação deflagrada em 10 de janeiro. Na primeira fase, foram apreendidas mais de 28 mil pacotes de café de 3 marcas que apresentaram diversas irregularidades. Segundo a polícia, os produtos tinham uma grande quantidade de cascas e galhos misturados aos grãos e alto teor de umidade. O delegado informou que as irregularidades induzem o consumidor ao erro e destacou que o consumidor, ao perceber qualquer irregularidade, deve realizar a denúncia através da Delegacia do Consumidor ou pelo número 181. Se você desconfiar ali do gosto, comprou um café, desconfiou do gosto, ou percebeu que tem muito talo subindo, alguma irregularidade, você pode procurar uma delegacia de polícia ou denunciar por meio do 181 para que a gente possa estar inserindo aí no cronograma de fiscalização que vai ser constante agora, tanto pela Delegacia do Consumidor como pela Comissão de Agricultura. Porque para o consumidor comum é muito difícil ele identificar essa fraude. A gente só consegue verificar isso com uma análise laboratorial. Então, está na dúvida? Faça a denúncia que a gente vai inserir no nosso cronograma e nós vamos estar buscando aí identificar se esse café é bom ou ruim. E a gente constatando que o café é ruim, o consumidor, a gente sempre ressalta aqui, tem direito de ir ao supermercado e exigir a troca desse produto. Segundo o titular da DECOM, as investigações vão continuar. Ele destacou que a polícia ainda irá investigar se as falhas encontradas foram intencionais ou um erro de produção. Vocês viram aí, né? É preciso ficar atento, denunciar. Você comprou um pó de café, o gosto está diferente, você tem direito de ir no supermercado para fazer a troca, mas também pode denunciar para o Disque Denúncia 181. E não tem esse negócio de encontrar apenas em supermercado pequeno, não. Essa quantidade apreendida aí foi numa grande rede de supermercados aqui de Cachoeiro da região sulina. Uma rede que possui mais de 6 estabelecimentos. Então, é importante ficar atento a qualquer alteração no sabor. Seu paladar aí se sentiu que está diferente o pó de café que você comprou no supermercado, faça a denúncia 181. Lembrando que não é preciso se identificar. E depois do intervalo, homem é baleado na cabeça dentro de bar em Cachoeiro. A gente volta já. De volta com o Ronda da Cidade, você pode acompanhar o seu telejornal pelas nossas redes sociais. Também participa de forma muito fácil pelo WhatsApp 28 999917726. Com aquela bronca, aquele problema no seu bairro, manda para o Ronda da Cidade que teremos o maior prazer em exibir e buscar uma solução para o seu problema. Agora, falando de coronavírus, falando de pandemia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou por unanimidade o uso emergencial da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Mas o que vai determinar o uso definitivo da Coronavac em crianças é um estudo que está sendo realizado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Para testar a eficácia da Coronavac em crianças e adolescentes, o projeto conhecido como Curumim irá verificar a produção de anticorpos e células de defesa. O estudo será acompanhado pelo Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, o UCAM. O objetivo da pesquisa, que começou na última sexta-feira, pretende contar com a participação de 1.280 crianças e adolescentes com idades de 3 a 17 anos. A gente quer avaliar a eficácia, a resposta imunológica e também quer avaliar, comprovar a segurança da vacina Coronavac em crianças de 3 a 17 anos. Após a imunização, todos os participantes serão oficialmente registrados e receberão comprovantes de vacinação. Todas as etapas do estudo, inclusive a vacinação, serão realizadas no UCAM. Essa é uma pesquisa realizada por pesquisadores do Hospital Universitário do UCAM, UFES, em coordenação da doutora Valéria Valim, que também esse grupo de pesquisa é o mesmo do Viana Vacinada, em parceria com a Fiocruz René Rachu, em parceria também com o Butantan e Secretaria de Estado de Saúde. Os participantes serão acompanhados no período de 1 ano pela equipe de pesquisa, composta por médicos psiquiatras, infectologistas, pneumologistas,
pesquisadores e enfermeiros especializados em vacinas em crianças e adultos. A médica acrescenta que o estudo é importante para que a Coronavac possa ser incluída como uma opção de vacina para crianças no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A gente imagina que esse estudo vai colaborar com a informação que vai ser trazida pelo estudo, vai colaborar para a incorporação, e a gente acredita que vai trazer respostas de como é a Coronavac, a eficácia, a resposta imunológica e todo o perfil de segurança na nossa população, na população brasileira. Ela também destaca que, além de comparar a eficácia e segurança da vacina, a pesquisa é importante para incorporar a Coronavac como opção de vacina em crianças no Brasil. A Coronavac ela pode ser mais um instrumento para mais uma vacina que pode ser incorporada. Então é importante que a gente tenha várias opções, porque a Coronavac é uma vacina de produção nacional, que tem um custo menor. Então vai ser muito importante incorporar mais uma vacina para a população pediátrica também. Pais e mães interessados em incluir seus filhos no estudo poderão agendar a vacinação através do e-mail do projeto e devem ficar atentos às restrições de saúde listadas na pesquisa. Os pais vão agendar, primeiramente fazer um cadastro e agendar um horário, a vacinação pelo site. Então todo esse cadastro será pelo site. A partir do momento que eles fizerem esse cadastro e conseguirem um agendamento, eles vão comparecer no dia e a hora agendados. E nesse primeiro dia serão explicados os procedimentos, colhidas assinaturas, será colhido sangue e também a vacinação. E nesse dia já vão ser marcados os retornos para os acompanhamentos que serão feitos ao longo de um ano. Os requisitos são a criança ter de 3 a 17 anos e não ter recebido nenhuma vacina de Covid até o momento. Também temos alguns critérios de exclusão, que é reação grave à vacina previamente, estar em algum tratamento de câncer. Tem alguns requisitos, mas eles serão informados no momento do agendamento. É importante, né, imunizar as crianças, também os adultos. Lembrando que a partir de hoje, o ponto de testagem, né, aquele teste rápido, é realizado na Rua Moreira, ali no antigo Ateneu, né, na Faculdade Multivix. O teste é rápido, é de graça, então você pode procurar sempre das 8 da manhã ao meio-dia para fazer o seu teste rápido de Covid e, se der positivo, manter o isolamento social. Está crescendo muito os casos positivados no Espírito Santo. A partir de hoje também está em vigor um novo mapa de risco. Há algumas semanas estava verde, né? Agora voltou, infelizmente, a amarelar. 5 municípios estão em risco moderado, 5 municípios, nenhum aqui do sul do estado. Essa é a boa notícia, mas fica o alerta, fica a preocupação das autoridades da área da saúde, porque os números de vagas de UTI estão ficando escassos, né? Já atingiu quase 80%, os casos estão aumentando e toda sexta sai um novo mapa de risco. Então, hoje, um novo mapa onde 5 municípios estão em risco moderado. O governador Renato Casagrande está conversando com as entidades, principalmente da área comercial, da área de serviços, porque ele pretende, né, numa conversa, exigir que os estabelecimentos comerciais, bares e restaurantes, que exijam aquela passaporte da vacina. Então, é uma conversa que tem e certamente o martelo será batido a partir desta semana. Deixa agora eu continuar falando da área da segurança pública. Um homem, ele foi alvejado na cabeça, levou um tiro na cabeça, foi alvo de tiros numa confusão dentro de um bar em Cachoeiro no final de semana. O Natan Rodrigues está de volta para trazer os detalhes dessa ocorrência. Pois é, Wanderson, olha que final de semana movimentado esse aqui em Cachoeira, aqui na região sul. Desta vez, lá no Alto Gironda, um homem acabou sendo baleado e ficou com um projétil alojado na cabeça após esse tiro aí. O homem de 33 anos foi baleado no fim de semana e, segundo a Polícia Militar, eles contaram
as testemunhas populares contaram para a polícia que o morador de Alto Gironda estava andando pela região, falando palavras desconexas, né, coisa com coisa, não sabia o que estava falando, e transtornado após levar um tiro dentro de um bar lá da localidade. O projétil ficou alojado próximo à orelha direita, mas de acordo com a equipe médica do Hospital Santa Casa de Misericórdia, aqui de Cachoeira de Itapemirim, o homem estava fora de perigo. Daí, os policiais resolveram, então, fazer uma consulta no nome dele e constataram que contra o ferido havia diversos boletins de ocorrência por ameaça, brigas, crime no trânsito, agressão contra a mulher e também por possuir produtos roubados e ou furtados. Ele ficou hospitalizado e aguarda o procedimento cirúrgico para poder retirar esse projétil que ficou alojado na sua orelha. Pois é, Vanessa, aqui final de semana movimentado, né? Tanta violência, tanto caso acontecendo aqui na nossa região. Em um fim de semana, 2 dias, acidente, a pessoa que é baleada dentro de um bar. Está complicada a situação aqui. Wanda, só volto no estúdio com você. Obrigado, Natan. E a Igreja Nosso Senhor dos Passos, em Cachoeiro de Itapemirim, recebeu objetos e documentos que pertenceram ao primeiro cachoeirense ordenado bispo no Espírito Santo e o segundo nomeado na Diocese do Estado. Esses objetos e documentos pertenceram a Dom Fernando Monteiro, que é filho do proprietário da fazenda, onde a igreja, que tem mais de 130 anos, foi construída no bairro Independência. Os objetos e documentos foram doados pelo historiador e professor João Eurípides, entre eles estola de modelo francês, imagem do Papa que o designou bispo, óculos, cartas, livros e alguns objetos utilizados na vestimenta, entre outros que estavam em posse da sobrinha de Dom Fernando, que morreu em 1916. A Maristela conservou isso. Quando ela estava para morrer, ela me telefonou para o Rio e sabia que eu sou de Cachoeiro e queria entregar a mim, que ela tinha certeza que eu iria entregar a igreja, principalmente a igreja de Cachoeiro. Nós estamos vivendo aqui um momento assim de pura fé, de pura entrega histórica à nossa igreja, Senhor dos Passos. A família Monteiro tem uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico e social de Cachoeiro de Itapemirim. E essa igreja aqui, a Igreja Nosso Senhor dos Passos, foi a primeira igreja construída aqui na cidade pelo pai de Dom Fernando. E os objetos que foram entregues hoje têm uma importância cultural muito grande e vão ficar à disposição através de um projeto social que está sendo implantado para quem quiser conhecer um pouco mais da história dessa, que é a primeira igreja da cidade. A Igreja Nosso Senhor dos Passos, com mais de 130 anos, faz parte do roteiro turístico de Cachoeiro, recebendo visitantes diariamente. Restaurada, a delicadeza e beleza no acabamento chamam a atenção. É a única nesse estilo eclético no estado do Espírito Santo. É uma igreja que era uma capela particular, que foi muito bem construída, poder conservar esse templo. E quando a gente remete à matriz velha aqui em Cachoeiro de Itapemirim, ela traz uma memória religiosa, afetiva e cultural aqui para a nossa cidade. É aqui em torno que nasceu a cidade de Cachoeiro. Dom Fernando Monteiro nasceu em 22 de setembro de 1867 e faleceu em 23 de março de 1916, aos 48 anos. Filho do capitão Francisco de Souza Monteiro, governador do Espírito Santo, de 1908 a 1912, e irmão de Bernardino Monteiro, que também foi governador do estado. Essa doação significa a salvaguarda da história, da nossa cultura. Esse local, a Matriz Velha, participou do nascedouro, do desenvolvimento da cidade. E o bispo Dom Fernando, a família do bispo Dom Fernando, Jerônimo Monteiro, Bernardino Monteiro, também construiu a história da cidade. Então a história dessa família se confunde com a história de Cachoeiro. Então são itens de educação patrimonial para as novas gerações de valor inestimável. É uma alegria muito grande, você manter viva a história. Nós não podemos perder de forma alguma a história. A história a gente tem que olhar como um retrovisor, para sempre olhar para ela, para nos impulsionar à frente.
Dom Fernando foi ordenado sacerdote em 22 de março de 1890, eleito bispo em 21 de agosto de 1901, assumindo a Diocese do Espírito Santo em 9 de março de 1902. E a seguir, 3 são presos por pesca ilegal em Guaçuí. A gente volta já. De volta com Ronda da Cidade, o seu telejornal do sul do Espírito Santo, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e às 7 da noite. Agora, a gente fala do ensino híbrido por meio dos multicanais da Rede Sim. O ensino híbrido já beneficiou mais de 240 mil alunos da rede estadual. O uso das atividades pedagógicas não presenciais instituído pelo programa escolar foi implantado no dia 1º de julho de 2020, diante do impedimento das aulas presenciais. E foi através dos multicanais da Rede Sim que mais de 240 mil alunos da rede estadual tiveram a oportunidade de continuar estudando durante a pandemia. O governo do Espírito Santo trouxe o modelo implantado no estado do Amazonas e a parceria com a Rede Sim foi o caminho para não interromper as aulas em solo capixaba. Essa atividade ela está ancorada, primeiro numa transmissão através da televisão, canal aberto, né? Canal 8.2, 8.3 e 8.4, né? Canal aberto é o conteúdo de uma parceria que o Estado do Espírito Santo fez com o governo do Estado do Amazonas, e eu quero aqui publicamente fazer o agradecimento ao governo do Estado do Amazonas, porque lá a distância e a dificuldade de chegar aos municípios fez com que o Estado pudesse preparar todo um currículo, né, as matérias, que hoje tem um currículo mínimo nacional, e toda a matéria já então preparada por vídeo. Nós vamos usar esse material para chegar até os estudantes com a televisão nesses canais, canal aberto. Todos terão a oportunidade de ter acesso ao conteúdo do currículo do ano, das disciplinas que o professor orientar. Com retorno às aulas presenciais, os recursos disponibilizados no programa escolar, em parceria com a Rede Sim, complementarão as atividades dos encontros presenciais, constituindo um modelo híbrido de oferta educativa. O objetivo deste plano é subsidiar o planejamento das unidades escolares dos processos que envolvem o retorno às aulas presenciais, contemplando aspectos pedagógicos, psicossociais, sanitários e administrativos. Fizemos uma parceria então com a Rede Sim, que opera o canal 8.1, para que usássemos, não 4, porque não precisaríamos disso, mas 3 canais. Como o governador disse, 8.2, 8.3 e 8.4, reproduzindo, como eu disse nesse primeiro momento, o conteúdo do Amazonas, que guarda uma base comum curricular, como disse o governador, mas que tem algumas especificidades, é lógico, e alguns regionalismos. Nossa equipe do currículo fez uma curadoria nesse material, tentando colocá-lo o mais aderente e alinhado ao nosso currículo e na sequência pedagógica que eles são ministrados aqui no Espírito Santo. Só reforçando que a Rede Sim é pioneira no ensino híbrido em seus multicanais, e as aulas podem ser assistidas nos canais 8.2, 8.3 e 8.4. E 3 homens foram presos por pesca ilegal em Guaçuí em período de defeso. Confira esse e outros destaques no Giro de Notícias. Um menino de 11 anos foi apreendido com drogas em Cachoeiro de Itapemirim. De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu na rua Mateus Conde, no bairro Amaral. Ele é morador do bairro e foi parado pelos policiais após demonstrar nervosismo ao ver a viatura que fazia o patrulhamento. Com o menor, a equipe encontrou 30 buchas de maconha, 12 pinos de cocaína e R$40 em dinheiro. O infrator foi levado para a delegacia regional do município. Um homem ateou fogo em uma moto que estava na varanda de uma casa após se desentender com o dono da residência. Foi no final de semana, em São Tiago, interior de Guaçuí.
O dono da casa, que é cadeirante, foi socorrido por populares depois que as chamas se alastraram pelo veículo. O incêndio destruiu a moto e danificou parte do telhado do imóvel. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas quando chegaram ao local, o fogo já havia sido contido por vizinhos. Por sorte, ninguém se feriu. O motivo da briga entre os envolvidos não foi informado. O suspeito foi procurado pela polícia, mas não foi localizado. Na manhã deste domingo, uma equipe da Polícia Militar Ambiental apreendeu arma de fogo, peixes e tarrafas usadas na pesca ilegal predatória, contrariando a proibição em período de defeso, que vai até o próximo dia 28 de fevereiro. Durante patrulhamento, em razão da Operação Piracema, na localidade de Cachoeira do Barulho, em Guaçuí, os militares prenderam 3 homens que estavam pescando. Eles foram entregues, juntamente com o material apreendido, ao plantão da Delegacia Regional de Alegre. Já em Bom Jesus do Norte, militares localizaram uma motocicleta estacionada de forma irregular e, durante a verificação, constataram a restrição de furto. Um homem de 24 anos foi detido na ação. A motocicleta, uma Honda CG de cor azul, estava com restrição registrada no dia 27 de julho de 2021. E começaram hoje as obras de reurbanização no centro de Cachoeiro. Samuel de Fraga está com o secretário de Mobilidade Urbana, que detalha as intervenções na região. Pois é, Wanderson, quem passar pela Praça Jerônimo Monteiro por esses dias tem que ficar atento, porque as obras de revitalização já começaram. Esse é o assunto que eu converso agora com o secretário de Urbanismo e Cidade Inteligente, que é o Alexandre da Vitória. Seja mais uma vez bem-vindo ao Ronda da Cidade. Vamos falar dessa revitalização da Praça Jerônimo Monteiro, que realmente já tem um bom tempo que ela não passa por uma reforma, por nada. Como é que vai ser essa revitalização? Bom dia para você que nos assiste. Bom, essa revitalização, primeiro que a gente não está requalificando a praça, e sim o eixo viário. Ela começa aqui da Praça Jerônimo Monteiro, vai até a ponte municipal e volta até aqui a ponte Carim Tanuri, né, dando acessibilidade a todas as pessoas que vão poder utilizar essa via. Pois é, justamente é um assunto que a gente ia entrar. Esse é um dos verdadeiros motivos dessa revitalização, da acessibilidade para todo mundo. Sim, de fato é. E essa obra é importante para que todos possam ter acesso. A gente pode ver que Cachoeiro não é uma cidade inclusiva, a gente quer passar a ser uma cidade inclusiva. E esse é um dos principais pontos para a gente passar. É um dos pontos mais planos da nossa cidade e que dá de fato para fazer isso. E lembrando que isso é uma obra também prevista no plano de mobilidade do município, que foi aprovado por lei no ano de 2020. Bom, como é que vai ficar? A gente vai mexer do lado de Karen, a gente está aqui do lado do Palácio, mas o outro lado também vai passar por uma revitalização. Sim, os dois lados da via. Então, a gente considerar não é a reforma da praça, sim de toda a 25 de março, começando na ponte municipal e indo até o Banco do Brasil. Bom, e como é que fica o trânsito aqui? Vai precisar mexer? Como é que vai ser? Tem poucas alterações, as 3 faixas continuam. A novidade é que o estacionamento, que hoje é em 90 graus, passa a ser em 45, fica mais fácil para a pessoa poder estacionar, vai dar mais vagas e dar mais conforto para que, de fato, quem está entrando e saindo do carro com mais tranquilidade. E os investimentos na casa de quanto? Na casa de 1,5 milhão, todos utilizados do Fundo Municipal, né, do PDM, aprovados pelo Conselho. Então, o Fundadinho está bancando essa obra. Pois é, então olha, para você ver que quem passar aqui pela Praça Jerônimo Monteiro vai ter uma novidade, como o secretário acabou de falar, né, Wanderson? Começa na 25 de março e vai até onde, secretário? Começa no trevo da Dona Joana ali, na ponte municipal, e vai até o Banco do Brasil. Então vamos ficar atento a esse trecho, vamos andar com os olhos bem abertos e, claro, velocidade bem baixa nesse trecho aí, onde os homens estão trabalhando para trazer uma Praça Jerônimo Monteiro, uma 25 de março, é um centro da cidade muito mais urbanizado, com muito mais acessibilidade para quem precisa. Queria agradecer mais uma vez a presença do secretário aqui no Ronda da Cidade e aqui do centro da cidade. Nós voltamos para os estúdios, é com você, Wanderson. Só para reforçar, a gente sabe que toda obra tem um transtorno, então é preciso ter muita paciência. A cidade está realizando obras na linha vermelha, obras importantes, obras naquele trecho ali onde havia muitos tombamentos de veículos pesados, de veículos de carga, ali na altura do bairro São Francisco de Assis, dando acesso à Avenida Jones dos Santos Neves, obras que são realizadas no mês de janeiro, justamente porque é um período onde ocorre as férias, né, das escolas, as pessoas, muitas estão aí de férias também curtindo o litoral, então o movimento é menor na cidade. E agora a obra é na região central, na Praça Jerônimo Monteiro, uma obra importante, né? Para você entender um pouco,
Hoje, os carros ali em frente à prefeitura, né, em frente ao Palácio Bernardino Monteiro, os carros são estacionados um atrás do outro. Agora, com essa mudança que vai ter, terão mais vagas, vão ser mais vagas na região central, que vai beneficiar o comércio. Agora os carros ficarão estacionados lado a lado, um do lado do outro. Então, é mais segurança também para quem trafega pela região central, mas é preciso ter muita paciência, porque toda obra traz algum tipo de transtorno. E assim, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Reveja o seu telejornal do Sul do Estado pelas nossas redes sociais. Outras notícias você confere em aquinoticias.com e simnoticias.com.br. Nós temos o encontro marcado amanhã, ao meio-dia e às 7 da noite. A você, uma excelente semana.